Você não acredita que um homem viveu dentro de um grande peixe? Não estou falando de uma baleia, que baleia não tem um tamanho suficiente da boca para caber um homem não fragmentado, inteiro entrando pela boca. Mas você acreditaria que um homem ficaria 3 dias dentro, ainda que algumas horas dentro de um peixe, com a anatomia própria, digamos, tamanho suficiente, talvez com um airbag lá dentro, com espaço para ele se locomover, até fazer um chá? Deve ter fogão, gás, deve ter gás meio caro, mas Ou gases do peixe. naquele tempo não. Mas sem delongas, eu acredito que esse homem tenha ficado. Sabe por quê? Ele deve ter sido um amante da vida náutica. Ele era um náutico, ele usava equipamento náutico, um escafandro. Logo ele tinha um cilindro municiado de oxigênio. Por que não? Ele colocando aquilo, ele pode ficar um dia, 2 dias, 3 dias, como ficou. Não, mitologia de jeito nenhum. Isso é pura verdade. Se eu sei convencer com a minha boa retórica, modéstia à parte, boa retórica, eu não tenho boa retórica. Quem tem boa retórica é o sujeito que vai convencer os talvez mais ingênuos, quem sabe até os não muito ingênuos, de que a mulher foi feita daquele jeito que realmente o Velho Testamento diz que foi. Ele faz uma roupagem bonitinha, ele tem o poder talvez inspirado do céu para falar com tanta clareza e verdade verdadeira, com tanta eloquência. Vejamos a seguir o que o moço consegue falar sobre a criação da mulher. Olha que coisa bonita quando Deus trabalha na criação da mulher. A descrição diz assim: Deus faz cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Deus retira uma das suas costelas, e dessa costela que Deus havia retirado do homem, ele a transforma numa mulher e traz a ele. Então, as pessoas olham para isso e falam assim: rapaz, você não acredita nisso, né? Mas por que eu não iria acreditar? Assim, mas isso daí não faz sentido cientificamente. Ah, não? Olha que interessante. Deus faz cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Isso é anestesia geral. Daí diz assim, que Deus retira uma das suas costelas. Mas por que na costela? Porque na costela é onde tem medula óssea vermelha, é onde você encontra células tronco. Se você vai clonar alguém, é dali que você vai retirar o material para clonagem. O texto diz que Deus fecha o lugar com carne, cirurgia plástica. É o que a gente faz para não ter nenhum defeito. Daí diz que Deus transforma aquela costela numa mulher. Isso é engenharia genética e clonagem. Todas essas áreas nós trabalhamos, são áreas da ciência. Só porque Deus não usou o linguajar técnico, significa que não é científico? Não, ele usou o linguajar coloquial para que nós pudéssemos entender. Qualquer pessoa poderia entender. Mas aqueles que trabalham nas áreas específicas sabem exatamente o que o texto quis dizer. Então o texto ali ele é descritivo, não é um texto mitológico. Que coisa, não? Por exemplo, se eu tentar convencer esse pessoal aí que acredita facilmente em terra de cemitério, colocado dentro de um colchão, que a terra de cemitério na verdade não é sílica, é um produto para secar o interior de colchão, por exemplo, de medicamento, da embalagem de medicamento. Se eu disser que isso que não é terra de cemitério, que não é macumba, eles não acreditam. Se eu disser eles, eu não vou abordar quem são eles, né? Então, outra coisa, se eu disser que aquele chip da Mondex
tem uma função científica, um trabalho elaborado lá para o propósito que se aplica, que não é o de identificar pessoas, sabe? Teoria essa coisa como vem dizendo, teoria da conspiração, teoria conspiracionista, que fala dos Illuminati, não é erro de idioma não. Illuminati não tem plural, é palavra latina, italiana. Então, os Illuminati é o correto, não os Illuminatis. O que mais? Se eu disser que a nova ordem mundial, né, é tudo bobagem da conspiração, não tem nenhuma ameaça, não vai causar nenhum um perigo real, nem existe isso daí dessa forma. Era uma seita secreta, era uma outra seita secreta, se essa era uma delas, que para evitar confronto com a Igreja Católica, se não seriam mortos, eles inventavam, por isso eram secretos. Seita secreta, era uma seita secreta. Senão eles morriam pela Inquisição, a Igreja Católica matava. E não é brincadeira, mandava matar mesmo. Bom, mas o ponto é, se eu disser essas coisas dessa forma, comprovadamente, porque é só buscar fontes seguras, e eu busco, por isso estou falando, ninguém acredita. Mas se eu disser que, se chegar um homem lá de púlpito, assim, bem vestido, ou talvez nem tanto, né, tiver um livro, né, que é o manual o roteiro de como deve seguir a vida, né, pode ser o antigo, que eu falei, Velho Testamento, antigo, velho, né, são sinônimos, pode ser o Novo Testamento, as escrituras, pode ser falando das escrituras sagradas, né, monoteísta, judaico-cristã, ok? E se eu disser que, por exemplo, se um líder lá de púlpito disser que, você não acredita que a jumenta falou, lá a jumenta de Balaão falou, tudo bem, a jumenta não fala, mas não é, eu vou fazer uma hermenêutica aqui, ele não vai dizer que vai fazer hermenêutica, ele vai dizer que o correto é. Aí ele pode reescrever uma Bíblia, ele pode fazer a interpretação que ele quiser ali, ele pode fazer a hermenêutica dele, a exegese dele, e dizer ali que não foi a jumenta que falou, não foi aquele cavalo, aquele burro, aquele animal quadrúpede lá que falou. Foi um animal bípede, verde, que estava na cela, era um papagaio. As pessoas não entendem. Pô, era um papagaio que estava em cima da cela daquela jumenta falando. A jumenta falante lá não era a jumenta que estava falando, era o papagaio. Ele foi colocado ali, um anjo, uma coisa assim, né, do além, uma coisa extrafísica, metafísica, paranormal, sobrenatural. Mas era o papagaio que estava falando e não a jumenta, ok? E aí, se esse líder de púlpito fizer essa manobra, todo mundo vai acreditar, porque eles vão acreditar até em coisas muito piegas, muito bizarras. Até, né, é difícil conceber coisa mais bizarra do que uma jumenta falando, mas na roupagem, na interpretação. E se não fizer interpretação, se disser que foi uma jumenta mesmo que falou, porque ela tem o aparelho fonador adaptado para falar como gente e com o raciocínio humano, né? Raciocínio humano para ter lógicas, para ter julgamento, né? Julgamentos, né? E falar dentro de uma, digamos, de uma estrutura de lógica, vamos assim dizer.
eles vão acreditar. E se eu não acreditar e disser, que isso não faz sentido para mim, não tem lógica para mim, que é surreal para mim, eu sou excluído do Facebook, sou ignorado no Facebook, quando eu coloco alguma mensagem e tal. Eu estou fazendo ações, estou praticando ações estranhas. Isso não se deve fazer. Por que não se deve fazer, né? Porque por muitos anos a religião, estou falando do cristianismo, seja antes da reforma luterana ou a partir da reforma luterana, em 1517, né, a protestante, quer dizer, até mesmo nesse tempo para cá, agora, por exemplo, religião não se discute. Por quê? Se você for discutir com clareza, você passa uma ideia lógica e real, de evidências mesmo, né, de coisas palpáveis e coisas com provas científicas que você sabe, e eles não podem saber isso, porque o ideal é que eles não saibam isso, que eles não conheçam isso. O pessoal da igreja precisa ter a desinformação a respeito disso. Se eu disser coisas muito claras, históricas, acadêmicas e não devocionais sobre Bíblia, sobre a religião cristã, que é a única, né? Não existem outras. Existem pelo menos hoje, acho que 1600, 2006, 2011, né, tinham já catalogadas 10.000 religiões, tendo as monoteístas, um Deus só, e as politeístas, como tem várias aí. Mas o cristianismo é único, um Deus só, assim como o islamismo é único, só tem um Deus, e assim como o judaísmo também só tem um Deus, que é o mesmo Deus cristão. O Jesus já é um profeta que já apareceu e está demorando um pouquinho, mas ele deve vir. Era para vir, voltar nos primeiros anos, mas já tem 2000 e tantos anos. Se o cristianismo continuar daqui a 1 bilhão de anos, o pessoal vai estar esperando Jesus Cristo. É assim que é. E o Islã não, o Islã já tem o profeta Maomé. No Islã, é o povo hebreu que virou povo judeu. Os judeus ainda esperam o Messias deles. Eles não consideram Jesus o Messias, porque é o 24º profeta, e ele não tem poder nenhum, é fraquinho. Nasceu lá na terra deles, mas ele não tem poder nenhum. Para eles, Jesus existiu como homem mesmo, total. Até eu acredito nisso. Ele deve ter existido mesmo, historicamente. Eu acredito nisso daí. Um homem, mas a parada lá de ressurreição, toda aquela maionese, aquela viagem, tá na mão de, né? Aí pinta Pôncio Pilato, que era homem, aí não, aí é subestimar a inteligência, talvez não minha, eu tenho um pouco e tal, mas inteligência de forma geral, até de uma criança. Falar isso para uma criança e depois mandar a criança fazer um concurso usando essa ciência criacionista, eu acho que o pai devia pensar melhor nisso daí antes de fazer, né, passar esse ensinamento para a criança. Ainda bem que as escolas no Brasil não são tão tendenciosas assim, total, e seguem o princípio mais ou menos, né, da laicidade. Mas a gente tem que vigiar, senão a ciência que vai estar lá é como esse homem estava falando aí, convencendo de que uma mulher realmente é daquele jeito lá. O homem foi anestesiado
num tempo que não havia anestesia. Ai. Houve o corte, o homem fala de células tronco, que já existiam na pessoa, no ser lá, total, na criatura, mas a ciência veio descobrir isso agora, tá? É uma coisa caçulinha recente, naquele tempo não havia isso, mas ele disse que havia. E Deus lá era um cirurgião de estética, ele e até construtor, construía órgãos, tecidos, eram das galáxias, entendeu? Come on. Isso é subestimar, falo de novo, subestimar a inteligência do ser humano, né? A vontade de saber as coisas total que um ser humano tem e procurar coisa verdadeira, e aí depara com um negócio desse, parece, não é possível, eu tô com idade mental de quantos anos aí? 6 anos de idade? Aí é compreensível, se justifica, porque com 6 anos de idade a criança é até uma ateia. Por que que eu digo isso? Porque no máximo ela vai falar Deus do céu, papaizinho do céu, porque aquela família, aquela cultura está ensinando. Se for lá na Índia, vai falar Buda, Ganesh, Brahma, aqueles deuses lá, né, com mistura de elefante, Buda, né, tá. Outras culturas vão falar de outros deuses. Aqui no cristianismo, a criança vai aprender sobre demônios, sobre o demônio, o inferno, que não é inferno, é o inferno mitológico, e não vai mostrar para essa criança como Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia Humana. As igrejas vão pedir para não ler o livro, se bem que é uma mitologia também, uma coisa shakespeariana de personagens fictícios, e o setor de punição também fictício. E é por aí, caminha a humanidade. Falei de Divina Comédia Humana e falo, por aí caminha a humanidade, acreditando no surreal, absurdo. E esse camarada deveria se envergonhar. Um cara que parece ser médico vem falar de... não que outra pessoa, né, cometendo barbaridades assim, não outra pessoa devesse ser tratada com outra intenção, com outra importância, né? Só porque o cara é médico e tal, tem a importância. Pô, mas vamos raciocinar. O camarada estudou para fazer tanta coisa, é capaz dele imaginar no momento da cirurgia, ele seguir Levítico, né? Vamos começar lá pelo começo, tal. Seguir por, como é que é o negócio? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E até mesmo o Novo Testamento agora. Barbaridade. É um perigo. Eu acho que tá bom por aqui.